Olá, hoje eu vou falar da edição especial limitada de Julgamento do Nuremberg, um dos maiores filmes de tribunal de todos os tempos, que enfim é lançado pela Versátil depois de ser muito pedido e aguardado pelos colecionadores, né, numa caixa em luva reforçada, em 2 DVDs, que reúne no disco 1 a inédita versão restaurada desse clássico de Stanley Kramer, widescreen anamórfico, 16:9, uma linda versão, com dublagem inclusive em português, excelente tradução e vários extras, né, específicos sobre a produção, cinejornais de época, um material muito rico. E no disco 2 nós temos ainda mais 2 outros filmes também sobre os julgamentos de crimes de guerra nazistas, que é justamente o Muito Mais Que Um Crime, de 1979, do Costa Gavras com a Jessica Lange, também restaurado, também com extras, e o raríssimo Ninguém Escapará ao Castigo, uma da primeira produção de Hollywood que mostra um julgamento de crimes de guerra nazista, antes mesmo do final da Segunda Guerra. É um filme do André Detoth. Tá? Então, você tem aí 3 filmes, muitos extras, 4 cards, nessa edição super caprichada, disponível agora para compra na loja versatilhv.com.br. Não deixem de ir lá comprar, é uma edição limitada, tiragem reduzida, e também de curtir esse vídeo, deixar o seu like aí e se inscrever no nosso canal. No disco 1 nós temos esse filme antológico, né, de 3 horas, é um épico filme de tribunal, gente, realizado em 1961 pelo Stanley Kramer. Stanley Kramer, que é um dos grandes produtores e diretores humanistas de Hollywood, ligado sempre a causas progressistas. Nós dele lançamos como diretor o Vento Será Tua Herança, que é um excelente filme de tribunal, está na caixa Filmes de Tribunal volume 3. Nós também lançamos A Hora Final, que está na caixa Clássico Sci-Fi Pós-Apocalipse, e como produtor, como diretor, ele fez ainda outros filmes importantes, como Adivinhe Quem Vem para Jantar, Deu a Louca no Mundo, Acorrentados. Esses daí a gente não lançou ainda, tá? E como produtor nós lançamos o Minha Esperança é Você, do John Cassavetes, que ele produziu com Burt Lancaster e Judy Garland. Então, aqui é muito interessante, gente, porque quando a gente fala em julgamento de Nuremberg, a gente já pensa naquele julgamento do Hermann Göring, dos oficiais de guerra nazistas, como se fosse um julgamento só. Na verdade, o julgamento de Nuremberg se refere ao conjunto de julgamentos realizados em Nuremberg de crimes de guerras nazistas. São 12 julgamentos. O filme mostra o 3º julgamento, conhecido como o Processo contra os Juristas, que foi realizado entre março e dezembro de 1947, e colocou no banco dos réus os juízes alemães responsáveis por legalizar, dar um verniz jurídico, embasamento jurídico às atrocidades cometidas pelos nazistas, aos vários crimes contra a humanidade. Então é uma discussão muito interessante do que é justiça e de como a justiça pode ser usada por um governo genocida, como foi o governo nazista. E nós temos aqui um elenco maravilhoso. Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Widmark, Maximilian Schell, Marlene Dietrich, Judy Garland e Montgomery Clift. Num filme muito bem conduzido pelo Stanley Kramer, como está no texto do Marcelo Lira, no texto da coleção Filmes de Tribunal, que acompanha esse pacote para quem comprou na pré-venda inicial, e está disponível agora também para pronta entrega na nossa loja. Não deixem lá de comprar. É muito interessante como ele conduz com todas as nuances, as discussões e também o olhar do personagem do Spencer Tracy para todo esse processo que ele está conduzindo. Então, olha, o filme foi indicado a muitos Oscars, muito mesmo. Indicado a atriz coadjuvante de Judy Garland, fotografia, direção de arte, figurinos, montagem, e ganhou, gente, 2 Oscars. Tem melhor filme, também foi indicado. Ganhou o melhor ator, Maximilian Schell, sendo que o Maximilian Schell estava concorrendo na mesma categoria com o Spencer Tracy, que também foi indicado por seu papel nesse filme. E ganhou também melhor roteiro adaptado, porque é um roteiro do Abby Martin, que ele adaptou do programa de televisão, que foi feito em 59, sobre esse mesmo tema. Então ele pegou e adaptou e expandiu para esse filme de 3 horas, que
felizmente chegou até nós e é um monumento do filme de tribunal. Importante que tá restaurado, tá com dublagem. Nos extras, tem extras maravilhosos, tanto do tributo a Stanley Kramer, tem do Abby Martin, é muito bacana. E ainda tem uns cinejornais de época, mostrando inclusive o processo dos contra-juristas, o primeiro julgamento de Nuremberg e o filme que foi usado, dirigido por George Stevens, que foi usado pela promotoria americana para indiciar os nazistas, no julgamento dos nazistas em Nuremberg. Então é muito precioso, tá? Isso é só o disco 1. Aí no disco 2 nós temos 2 outros filmes, Muito Mais Que um Crime, do Costa Gavassi, que ganhou Urso de Ouro em Berlim, e traz a Jessica Lange, indicada ao Oscar de melhor atriz, e o seu pai, né, que é o criminoso de guerra nazista, em que ela vai se ver envolvida em defendendo o pai, ela acredita que ele não é, e aí o filme é tudo sobre isso, sobre essa relação familiar, de você ver seu próprio pai como um suspeito de crimes de guerra nazista, e o ator é o Armin Müller-Stahl, que eu adoro, um ator alemão, dos Senhores do Crime, do Lola, do Avalon, ator fantástico, e é muito interessante que se passa na comunidade húngara, né, de ascendência húngara nos Estados Unidos. É um filmaço, restaurado, com meia hora de extras, entrevista do Costa Gavassi, da Jessica Lange. Olha, gente, vale muito a pena. Esse filme poderia estar facilmente no filme de tribunal. E aí nós temos fechando o disco, Ninguém Escapará ao Castigo, que poderia estar numa caixa Hollywood contra Hitler volume 2, porque ele foi feito durante o esforço de guerra, em 44 ainda, antes do final da guerra, pelo André Detoff, um dos caolhos talentosos de Hollywood, o diretor do Cidade Tenebrosa, do Museu de Cera, do Fúria Abrasadora, e ele justamente montado todo em flashback, é um criminoso de guerra nazista sendo julgado por seus crimes. Então, antes do julgamento Nuremberg, antes do final da guerra, já havia um filme falando desse assunto. Então o filme está restaurado, cópia lindíssima, mais uma pérola versátil. Então é isso, gente, o nosso presente aos fãs desse filme maravilhoso, que é Julgamento Nuremberg, uma edição caprichadíssima, com dublagem, com extras, restaurada, com a qualidade que você nunca viu, ainda 2 outros filmes interessantíssimos. É isso, não deixe de comprar e curtir esse vídeo. Meu muito obrigado.